Bom, então, boa tarde a todas, todos e todes. Agora gravando, valendo. Eu apresento para vocês novamente a professora Sophie Darna, doutoranda, minha co-doutoranda. Aliás, eu sou co-orientadora de doutorado, do doutorado que ela faz, a tese de doutorado que ela faz na Universidade Rennes 2. Ela é psicóloga numa instituição de acolhimento para jovens em conflito com a lei em Lyon e é psicanalista filiada à Associação Analyse Freudienne. Bom, então hoje, dando sequência aos trabalhos que nós estamos fazendo no Brasil, ela veio passar uma temporada para estudar no Brasil comigo, e ela vai fazer uma apresentação do experimento de Milgram, que eu creio que seja importante para a gente pensar também a questão da obediência que ela está trabalhando na sua tese, e que é tão importante no contexto da formação de educadores, que é justamente o ponto em que é justamente o enquadro do nosso trabalho nessa disciplina de psicologia da educação, que vocês fazem na Universidade Federal Fluminense comigo. Bom, como vai ficar gravado, meu nome é Maria Arregui. Vamos lá, então, je te remercie, Sophie, d'être ici avec nous, de travailler avec nous, d'apporter tes idées et tes études à nos étudiantes brésiliens. Então, agradecer a ela a presença e passo a palavra, então, a Sophie Darna. Obrigada. Elle remercie, ela agradece. Pardon. Ela disse obrigada em português, eu traduzi para vocês em francês. Meu Deus, vamos lá. Bom, espero conseguir. Vas-y. Donc là, c'était pour parler de l'expérience de Milgram. Donc hier, on parlait, avant-hier, on avait parlé un peu d'Hannah Arendt. Et on avait dit que c'était, je crois que c'est Rodrigo qui avait abordé la question du procès Eichmann, qui était dans les années 62, et que c'était dans les mêmes années, entre 60 et 63, qu'il y avait l'expérience de Milgram. Então, ela disse que, a partir também da pergunta do Rodrigo, a partir do que foi trabalhado na segunda-feira e da pergunta do Rodrigo sobre o julgamento de Eichmann em Jerusalém, do texto da Hannah Arendt, que nós duas tivemos essa ideia de que seria importante de falar do experimento de Milgram, feito também na mesma época, em 1962, 63. Donc, c'était une expérience à l'université de Yale, aux États-Unis. Foi uma experiência feita na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, entre 1960 e 1963. Mais c'est une expérience qui a été reproduite plein de fois. La dernière fois en France en 2009 sur des plateaux télé, mais ça a été aussi dans plein de pays différents et des cultures différentes. Essa foi uma experiência que foi repetida, reproduzida muitas vezes, inclusive na França, em diversos países, inclusive na França, a 2009? Oui. Em 2009. Avec des résultats encore plus importants. Tendo resultados ainda mais importantes, mais significativos. Et en fait, cette expérience, elle se fait dans un laboratoire parce que c'était pas possible à vérifier dans la réalité, mais la question c'était l'acte d'obéissance. L'expérience, c'est l'acte d'obéissance, pas vérifiable dans la réalité, mais pouvant être exploré dans un laboratoire. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Eh bien, c'est une expérience... je ne sais plus ce que je te disais. C'était une expérience donc, sur l'obéissance. Foi experimento sobre a obediência e o ato de obediência
um experimento que não pode, que foi feito em laboratório, porque é impossível de observar isso na realidade. Donc, je vais expliquer l'expérience. Si tu veux, tu peux me montrer l'image. Então, ela vai agora explicar esse experimento e eu vou mostrar a imagem, e ela pediu que eu mostrasse essa imagem para vocês. Vou compartilhar uma tela. Estão vendo a tela direitinho? Ils nous entendent là? Oui. Donc, là... Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim, Marília. Obrigada. Donc, là, le S, c'est le professeur qui va donner des ordres. Aqui, o S é o professor, é o instrutor que vai dar as ordens, o experimentador, né? Le W, c'est celui qui va, celui qu'on va étudier l'obéissance, comment il obéit. O W é a pessoa que está passando pelo experimento, é o sujeito do experimento, né? Sobre o qual vai ser estudada a questão da obediência. Et le V, c'est celui qui va subir l'expérience. Vas-y, et puis après j'expliquerai c'est quoi. E o V é aquele que vai passar pelo experimento, mas c'est combiné avec le... Il sait ce qui va se passer. Alors, je vais raconter, je vais dire. Ele que vai receber os choques, o V. Donc, celui-là, c'est un acteur. Esse aqui é um ator. Mais lui ne sait pas que c'est un acteur. Então, W, que é a pessoa que está sofrendo a experimentação, não sabe que o V que o de verde é um ator, que ele está ali só cumprindo uma cena, fazendo uma cena. Donc, le professeur, então o experimentador explique qu'il va y avoir une expérience sur la mémoire, les effets de la sanction sur la mémoire. Então ele explica para W et à lui, et aux deux. Ele explica para os dois ao mesmo tempo que ele vai fazer um experimento sobre a memória. La sanction sur la mémoire. La punition par rapport aux erreurs de mémoire. E ele vai fazer um experimento sobre a memória e sobre a sanção ou as punições a respeito dessa memória, quer dizer, das falhas de memória. Donc, W là va donner des paires de mots, deux mots. Então, a pessoa de rosa vai fornecer pares de palavras. Par exemple, ciel et blanc. Por exemplo, céu e branco. Et V doit répéter. E a pessoa que está passando, né, o ator, ele vai responder. Et s'il fait des erreurs, il doit répéter. Ele tem que repetir essas duas palavras. S'il se trompe, e se ele se enganar, lui doit lui envoyer une impulsion électrique. A pessoa que está passando pelo experimento, né, deve apertar um botão para provocar no ator um pequeno choque elétrico. Sur la table de W, c'est écrit que ça va jusqu'à 450 volts et c'est écrit dangereux, très dangereux, mortel à la fin. Nesse teclado, nesse instrumento da pessoa que está sendo experimentada, do sujeito do experimento, existem vários botões que vão até 450 volts, e aqui tem leve, moderado, forte, perigoso, e vai até mortal. Voilà. Et donc, l'idée, maintenant tu peux enlever l'image,
L'idée maintenant, c'est donc de voir comment le W, là, la personne qui fait l'expérience, jusqu'où elle va être capable d'obéir aux injonctions du professeur. Oui. Então, a ideia é observar até que ponto a pessoa que está passando pelo experimento, a pessoa de blusa rosa, né, vai apertar o botão, até que ponto ela vai obedecer às injunções do experimentador, que é o que ela está chamando de professor, eu estou chamando de experimentador. L'expérimentateur, il va arrêter après 4 phrases. Só um segundo. Sim, foi proposital. Continuez, s'il vous plaît. Então, ele vai parar em 4 frases. C'est-à-dire que si l'autre il veut arrêter, ah oui, il va dire 4 phrases. Et au bout de, s'il y a 4 fois, il veut toujours pas continuer, on arrête l'expérience. Je n'ai pas bien compris. Eh bien, si l'autre il dit « Ah non, qu'est-ce qui se passe ?» Mais quelles 4 phrases? Eh bien, les phrases, c'est « Continuez, s'il vous plaît. L'expérience exige que vous continuez. Il est absolument... » Então, se o menino, se a pessoa de blusa rosa para, ele vai, o experimentador vai dizer 4 frases. Quelles sont les 4 phrases? Continuez, s'il vous plaît. Por favor, continue. Après, l'expérience exige que vous continuiez. A experiência exige que você continue. Il est absolument indispensable que vous continuiez. É absolutamente indispensável que você continue. Vous n'avez pas le choix. Vous devez continuer. Você não tem escolha, você tem que continuar. Caso a pessoa pare de apertar o botão de choque quando o outro erra. Voilà. Je complète un peu parce que je connais l'expérience. Voilà. Tá claro para vocês, gente? Je continue. Il y a une autre phrase qu'il va pouvoir dire au fur et à mesure, ça va être « Je prends toute la responsabilité », il va dire le professeur. E tem uma última frase que ele vai dizer, caso a pessoa que está passando pela experiência pare de apertar o botão de choque quando o outro erra, que é Je prends toute la responsabilité. A responsabilidade é totalmente minha, voilà, para que ele continue. Et avec ça, on va s'apercevoir, et l'expérience a été faite plein de fois, qu'on va arriver environ vers 65% qui vont aller jusqu'à la touche mortelle. Il faut que tu parles par phrase, parce que je suis un peu fatiguée. Et ils vont, avec ces 4 phrases, 65% vont jusqu'à... Com essas 4 frases... Jusqu'à 450. Com essas 4 frases, com essas injunções, 65% das pessoas que passaram pelo experimento, 65% das pessoas foram até 450 volts. 65% das pessoas que passavam pelo experimento, mesmo sem saber que quem estava do outro lado da sala era um ator, elas iam até o choque mortal, até o choque que podia matar a pessoa, porque ela tinha errado as repetições de frase. Quer dizer, a Sophie não explicou, mas a cada... eu vou perguntar para ela, à chaque fois que l'acteur errait, qu'il commettait une faute, la personne augmentait le niveau du choc. À chaque fois, il doit. C'est la première erreur, première touche. Deuxième erreur, il faut expliquer ça. Então, a cada vez que a pessoa errava, ela dava um choque. O choque número 1. Aí, se ela errasse de novo, ele já passava para ele tinha que passar para um choque mais forte. E assim sucessivamente. A cada erro aumentava o grau do choque. Então, se a pessoa falasse assim, eu não vou continuar, aí ele vinha... E agora que eu estou vendo aqui no texto dela, ela chama de professor, mas é professor com letra maiúscula. Professor com letra maiúscula é professor de universidade. Professor de universidade é também pesquisador,
tá? Então, por isso que tem essa questão aí. Ela está chamando de professor, eu estou chamando de pesquisador ou experimentador, né? Mas, de fato, é um professor universitário. Então, a cada erro tinha que aumentar o grau do choque até o ponto mortal, né? Sendo que algumas pessoas paravam, e aí, a cada parada, o experimentador, o professor, ele lançava a mão daquelas frases: você deve continuar, por favor, continue, é indispensável que você continue, você não tem escolha, você tem que continuar, até que finalmente eu sou responsável se acontecer alguma coisa, continue. Então, 65% das pessoas chegavam até o choque mortal. Donc, le but de cette expérience, c'est de voir que la personne est en face à un conflit intérieur et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, elle va rompre avec l'autorité. Então, o objetivo desse experimento era de observar se a pessoa tinha um conflito em relação à ordem recebida e até que momento, ou até que ponto, ou qual porcentagem da amostra estudada, né, dos sujeitos experimentados, haveria uma ruptura com a autoridade, uma ruptura com a ordem estabelecida. Uhum. Donc, je vais donner ce qui nous intéresse. Donc, c'est à quel moment ça fait rupture, à quel moment la personne. Bon, c'est une expérience qui a été très critiquée parce qu'on entend que éthiquement, ça met les choses, ça peut mettre les gens en difficulté. Então, esse experimento foi muito criticado porque, de alguma maneira, essa forma de produzir a experiência coloca a pessoa numa situação delicada, numa situação eticamente complicada. Então, do ponto de vista ético, é um experimento comprometido. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment précisément qu'est-ce qui faisait que les personnes, elles allaient arrêter. Então, o que interessa para a Sophie é saber o que fazia a pessoa poder parar. Et qu'est-ce qu'elle disait même quand elle... E o que ela dizia nesse momento. Je vais dire des phrases, par exemple, il y en avait qui disaient... Então, ela vai falar algumas frases dessas pessoas. Por exemplo, tinha um que dizia... Qu'il y en avait qui simplement demandaient à l'autorité de la comprendre. Tinha uma que pedia para o professor, para a autoridade, de la comprendre. De compreendê-la. La conflit. Pour arrêter, il fallait qu'il soit autorisé. Il demandait à l'autorité de comprendre leurs difficultés. Então, tinham essas pessoas que olhavam para o experimentador e falavam assim: entenda, você pode compreender que eu preciso parar? Alors, il disait, par exemple, vous comprenez, je ne veux pas être impoli, mais... Então, essa pessoa dizia para o experimentador, por exemplo, você entende, eu não quero ser mal educado, mas você é responsável mesmo por isso? A pessoa ficava em conflito, ela começava a perguntar para o experimentador. Excusez-moi, mais je crois que nous devrions nous arrêter. Olha, você me desculpa, mas eu acho que a gente devia parar com isso. Uma outra pessoa. C'est la même personne? Não, c'est d'autres personnes. São diferentes pessoas, o tipo de frases que elas diziam para tentar parar. Vas-y. Je ne veux pas être responsable de ce qui peut lui arriver. Essayez de me comprendre. Eu não posso ser responsável pelo que pode acontecer para essa pessoa. Tenta entender. Je vous prie, por favor, mas je vous prie é um super por favor, sabe? Tipo, je vous prie. Por favor, me entenda. Non, je ne peux pas, excusez-moi. Não, eu não posso mais, sinto muito. Donc là, a gente tem que parar. Et ça, les gens réagissent par rapport au cri de la personne. On n'a pas précisé que la personne, elle avait des cris qui étaient de plus en plus intenses et qui étaient à la mesure du choc électrique.
o ator, a cada tipo de choque que ele tomava, ele esboçava uma reação, até o ponto em que o ator começava a gritar de dor, do choque, né? E aí era nesse momento em que essas pessoas começavam a dizer, por favor, eu não quero ser responsável pelo que vai acontecer com ele, você é responsável, por favor, eu preciso parar, escuta, eu não quero ser mal educado, mas me entenda, é preciso que a gente pare com isso. Donc ça, c'est un premier groupe de personnes, et puis il y en a d'autres qui Então, esse foi um primeiro grupo de pessoas, e há outros grupos né, que falavam esse tipo de frase, educadamente pedia para parar. Mas tem outros que ela vai falar. Voilà. Après, il y en a d'autres qui vont s'arrêter à des phrases du style, quand il dit la quatrième phrase, vous n'avez pas le choix. Então, há outros tipos de pessoa que parava somente quando chegava na quarta frase do experimentador, quando ele dizia, você tem que continuar, você não tem escolha. Et là, d'un coup, il y en a que ça fait réagir et qui vont dire, mais bien sûr que j'ai le choix. Então, nesse momento, algumas pessoas reagiam e diziam, mas é claro que eu tenho escolha. Qui vont dire, mais on est aux États-Unis, on n'est pas en Russie, on a le choix. A gente está nos Estados Unidos, a gente não está na Rússia, a gente pode escolher. Ai, meu Deus. Et qui vont dire, et pourquoi je n'ai pas le choix? E por que eu não tenho escolha? Et après, il y en a qui peuvent dire, Mas também tinham alguns que podiam dizer, nous participons volontairement. A gente está aqui participando voluntariamente. Donc, si cet homme qui crie refuse de poursuivre, eh ben, on ne peut pas lui imposer. E se esse cara que está lá do outro lado tomando choque não quer continuar porque ele está gritando, né? Eu acrescentei isso. Então a gente tem a escolha de parar. Ele tem a escolha de parar. Ele mesmo, né? O cara que está tomando choque, ele tem a escolha de parar. Et par exemple, il y a encore dans ce deuxième groupe, on pourrait dire, qui cherche des éléments pour ne pas obéir. Então, nesse segundo grupo, há pessoas que buscam elementos, argumentos, para que elas não precisem obedecer. Eh bien, il y a par exemple un professeur de théologie qui va dire, pour moi, la vie d'une personne ne peut pas être en dessous de votre expérience. E, por exemplo, teve um professor de teologia que passou por esse experimento e que disse, escuta, para mim, a vida de uma pessoa não pode, está acima do seu experimento. Et qui va dire, moi, j'obéirai à la personne qui crie. Eu vou obedecer à pessoa que está gritando. Ou seja, eu vou parar. Voilà. Donc, on voit qu'il y a des personnes qui ont construit en elles des représentations comme choix éthiques qui vont les aider à ne pas écouter. Então, existem categorias de pessoas que vão estabelecer ou que vão buscar representações internas nelas mesmas que lhes permite, olha eu, gente, estou misturando tudo, lhes permitia não continuar a responder às injunções do experimentador. On pourrait dire que ces références font tiers. Pode-se dizer que essas pessoas que tinham referências internas, referências éticas internas, podiam não responder, porque essas referências, essas representações tinham um papel de fazer um terceiro. É que a gente fala isso muito, il faut que je explique ce que c'est frontière. Parce que frontière, pour nous, en psychanalyse, c'est normal, mais pour eux, non. Então, essas representações internas, elas tinham um papel moderador entre elas e o experimentador. Elas não estavam colocadas de forma especular, de forma direta, na relação com esse experimentador.
elas tinham um terceiro, ou seja, uma ordem simbólica, uma ordem representacional internalizada que permitia que elas recorressem a essas ideias e representações para poder dizer não. Isso ficou claro? Um terceiro que intervém na relação entre os dois, só que esse terceiro não é uma pessoa que chega lá e fala assim, escuta, você não precisa fazer isso. É tudo que está internalizado. A gente poderia chamar isso de superego, ideal do ego, ou representações mentais que fazem esse papel de censura interna para a pessoa, entre a relação da pessoa com o outro. Então, são representações éticas, vamos dizer assim. C'est-à-dire, on pourrait dire que c'est que dans le rapport de domination, isso quer dizer que na relação de dominação, on est dans le deux, dans le binaire. Estamos numa relação binária, numa relação especular. Dans un rapport de force, et après, on voit les premiers groupes, ils s'en remettent à l'autre. Então, a gente vê isso no primeiro grupo, uma relação de força, em que a pessoa que passa pela experiência, ela está completamente submetida, ou ela está remetida ao outro, ao experimentador. Dans le groupe qui arrive à réagir, no grupo que consegue reagir, il y a trois. Il y a trois quoi? Je te dis juste comme ça. Existem três. Celui qui donne l'ordre. O experimentador que dá a ordem. Celui qui écoute. Aquele que escuta a ordem, que é a pessoa que passa pela experiência, de rosa. Et toutes ces références. E o terceiro, isso que faz terceiro, são todas as suas referências que font trois. Simbólicas que representam um terceiro entre experimentador e experimentado. Ça rejoint la question de l'espace de lundi. Fin d'espace. Isso se relaciona, isso se une àquela ideia de que ela desenvolveu na segunda. Pardon. Je vais attendre ça. Obrigada, Rodrigo. Isso se junta aquilo que a gente falou na segunda-feira sobre aquela questão da diferença do écart, lembra? Essa coisa do distanciamento, né? Então, esse écart, esse distanciamento também é uma forma de tomar essas referências, representações internas, como um terceiro que intervém e corta, de certo modo, a relação binária entre o educador e o menino que não se levantava. Et que c'est ça qui va permettre la mise en route de la pensée. É isso que vai permitir a mise en route, a colocação em movimento, a movimentação, a evolução do pensamento. Qui va créer un conflit, mais dont on ne sort pas en s'en remettant à l'autre. Isso vai permitir a introdução de um conflito do qual é possível sair sem se remeter diretamente ao outro, sem pedir para o outro se ele deixa ou não. Mais le conflit, je dis sans demander à l'autre si une permission. Voilà. Alors là, c'est un conflit interne. Choix, pas choix, mes valeurs, celle-là. Isso vai colocar um conflito interno. Escolha ou não escolha, meus valores ou os valores do outro. Ce qui fait que la personne... Alors après, ça demande une construction solide sur ses références. E isso faz com que a pessoa se demande sobre se questione sobre os seus valores. O que é preciso, para isso é preciso valores sólidos. Parce que là, on voit bien que 65%, c'est-à-dire que beaucoup de personnes peuvent être dans ceux qui s'en remettent à l'autre, et après je vais dire pourquoi.
o que coloca em questão o fato de que muita gente, a gente viu, 65% das pessoas, se coloca diretamente numa relação binária com o outro. E ela vai tentar entender isso, vai tentar explicar um pouco disso. Parce qu'au lieu de se référer à ses valeurs propres ou à ses idées, eh ben, il peut y avoir croyance dans la légitimité de l'autre, la blouse blanche, Université de Yale. Então, isso faz com que essas pessoas se colocassem em conflito entre os seus valores e os valores do outro, colocassem em questão aquilo que elas pensavam e, sobretudo, numa relação binária em que o que vale mais é a posição desse outro, né? A blusa branca, o jaleco branco do experimentador, a inscrição no jaleco de que ele é um professor da Universidade de Yale. Par exemple, dans l'expérience, on peut voir à certains moments que s'ils ont fait des variations, hein, e a gente pode, por exemplo, observar que em algumas situações do experimento eles faziam algumas variações. Ou par exemple, ils ont mis le professeur qui donne les injonctions sans blouse blanche. Por exemplo, eles fizeram o mesmo experimento com um professor que dava as ordens, que fazia as injunções sem o jaleco branco. Et qu'il y a quelqu'un qui vient au moment d'expérience avec une blouse blanche en disant « Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi ». E que entrava uma pessoa na sala durante a experimentação com o jaleco branco e dizia, mas o que é isso que vocês estão fazendo? Isso daí, tipo assim, tá, eu vou falar na minha linguagem, que porra é essa? Mas não era assim, né, que eu falava, mas era tipo, é que ela disse assim, você não porta quoi? Eu não sei se traduzir, você não porta quoi. Que coisa é essa? Et là, eh ben, ils arrêtent complètement les impulsions. E quando entra essa terceira pessoa de jaleco branco, eles param imediatamente. Par contre, l'inverse, s'ils font rentrer quelqu'un qui est très mal habillé dans l'expérience. Mas pelo contrário, mas por outro lado, se eles fazem entrar na sala uma pessoa muito mal vestida, et qui dit c'est n'importe quoi cette expérience, e que diz essa experiência é uma loucura, que porra é essa? Et que le professeur en blouse blanche dit sortez d'ici, vous n'avez rien à faire ici. E que o professor de blusa branca, que estava sentado, o experimentador, dizia para esse terceiro pessoa que entrava, o que você está fazendo aqui? Sai da sala, você não tem direito de estar aqui. À ce moment-là, le pourcentage d'obéissance augmente énormément. Nesse momento, um número menor de pessoas parava, ou seja, a porcentagem da obediência, das pessoas que obedeciam, era maior. Par contre, s'ils les mettent à deux à mettre les impulsions et qu'ils peuvent discuter entre eux, deux personnes en étant responsables de faire le... Mas, por outro lado, numa outra modalidade, se eles colocassem duas pessoas para apertar o botão, duas pessoas sendo experimentadas, eh ben, les gens entre eux peuvent plutôt, ça peut faire qu'ils arrêtent plus tôt. Isso pode fazer com que as pessoas parem antes. Mais après, quand ils en mettent un qui fait exprès de vouloir aller plus loin, ça augmente. Mas se eles colocam duas pessoas e sendo responsável por exigir que o experimento continue, aí o nível de obediência aumenta. Donc, quand même, ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, ça rejoint un peu ce que disait Hannah Arendt sur la banalité du mal, c'est quand on s'arrête de penser, on va très loin, quoi, et on est nombreux à faire ça, on est tous à pouvoir faire ça. Então, isso faz a gente pensar naquilo que Hannah Arendt falou sobre a banalidade do mal,
que dependendo do contexto, dependendo da forma de injunção, é possível que as pessoas vão muito longe nesse experimento, que elas vão muito longe na obediência. Parce que aussi, on voit que toute une dimension rituelle. Pourquoi non? La dimension rituelle, cérémoniale. Isso quer dizer que toda uma dimensão ritual, cerimonial, la solennité de quelque chose, a solenidade de alguma coisa, fait que un individu se met à ne pas utiliser sa puissance de pensée, sa possibilité de penser. Então, dependendo do ritual, do aspecto solene, da situação, da condição de ser um experimento com o professor de eu, faz com que as pessoas parassem de pensar por si mesmas. Et que donc ce rituel domine, c'est-à-dire que d'obéir au dispositif fait obéir au contenu. Isso faz com que esse ritual de obedecer ao dispositivo os obriga a obedecer, de alguma maneira, ao conteúdo desse dispositivo. Vocês perceberam a diferença? Obedecer ao dispositivo e obedecer ao conteúdo do dispositivo. Porque a pessoa... Porque a pessoa ela podia estar lá fazendo o experimento, um experimento diferente, que não fosse um experimento de choque, por exemplo, e ela poderia obedecer sem limites para obedecer. Se fosse um experimento, vamos dizer, que não levasse em consideração, que não fosse um experimento de choque, que não fosse um experimento que levasse até a morte. Então, a pessoa ela acaba obedecendo mais ao dispositivo, ao fato de ser uma experimentação de psicologia, de psicossociologia na Universidade de Yale, do que ao que ela está fazendo. Então, ela podia estar matando, ela podia estar reforçando, ela podia estar dando reforço positivo, mas ela estava dando punição, reforço negativo, no caso, a um nível que podia chegar até a morte, e ela estava sabendo disso. Ela sabia que aquele choque podia levar a pessoa à morte, mas ela não se dava conta, às vezes 65% das pessoas preferiam obedecer ao dispositivo do que aos conteúdos éticos envolvidos nesse dispositivo, aos aspectos éticos. Mm-hmm. Il y a aussi la question de vouloir satisfaire l'autre. E existe também uma outra questão, e essa é super importante, a gente já falou aqui sobre ela, que é a vontade de satisfazer o outro. Quando a gente fala de atender a demanda do outro, né? Que é uma, vamos dizer assim, que é uma proposição bem lacaniana, né? Quando tu réponds à la demande de l'autre. Oui. Satisfaire l'autre, vas-y. Et de l'autre côté, en effet, il y a une possibilité de penser du fait, je sais plus ce que je disais, mais... Então, se de um lado existe a possibilidade de satisfazer o outro, de outro lado existe a possibilidade também de recorrer ao próprio pensamento. Et qui garde un pouvoir de décider ce à quoi ils obéissent. Que, de certo modo, lhes permite decidir ao que eles obedecem. Mais en fait, ce qu'on voit au travers de toutes ces modalités d'expérience, puisque j'ai montré qu'il y avait plein d'aménagements possibles de cette expérience. Mas de fato, o que faz a gente pensar em todas essas modalidades de obediência, uma vez que ela mostrou diversas formas diversos arranjos do experimento, c'est qu'en fait, on oscille toujours entre ces deux situations, entre s'en remettre aux institutions et aux rituels qui stabilisent un peu les choses, et à l'intérieur,
on aussi avec la possibilité de s'en démarquer et de penser et d'y revenir. Et voilà. Então, isso faz a gente pensar que todos nós, de alguma maneira, estamos submetidos a essa possibilidade de escolha entre se remeter ou obedecer a um ritual, a uma instituição, a um enquadre de autoridade. Eu juntei algumas coisas. Ou então, que a gente também pode estar remetido a uma escolha que implica na possibilidade de pensar, de parar, de ir ou voltar. Parce qu'on voit, par exemple, avec ce mot, vous n'avez pas le choix. Pois a gente vê com essa frase, você não tem escolha, que d'un coup, là, il y a un mot qui vient rencontrer quelque chose chez le sujet en se disant, comment ça, j'ai pas le choix? Que de algum modo vai de encontro a algo que o sujeito pode possuir, a um significante escolha, que toca o sujeito de alguma maneira e ele responde ao experimentador. Mas como assim eu não tenho escolha? Alors que, par exemple, quand il dit vous êtes obligé de continuer, le mot obligé ne fait pas réagir. E ao passo que quando o experimentador diz você é obrigado a continuar, a palavra obrigado ou obrigação não permite, não evoca essa reação do sujeito, essa reação de contraposição. Donc on voit que cette possibilité de penser a besoin quand même de s'appuyer sur des éléments. Então, a gente vê que essa possibilidade de pensar, ela precisa se apoiar sobre alguns elementos. Par exemple, à l'époque, c'était aux États-Unis, on a le choix, les Russes n'ont pas le choix. Por exemplo, na época no auge da Guerra Fria, a ideia de escolha remetia a, por exemplo, essa frase: opa, a gente está num país democrático, a gente está nos Estados Unidos, a gente não está na Rússia. Donc là, il a pu saisir de ce mot pour se mettre en route sa propre pensée. Então, nesse momento, era possível a pessoa que era submetida ao experimento de se agarrar a essa palavra escolha, né, por exemplo, para poder pôr em questão aquilo que estava sendo feito, aquilo que estava sendo dito e aquilo que estava sendo feito. Et que donc on est tout un chacun dans ces constructions-là. Então, o experimento nos permite perceber que todos nós estamos dentro desse tipo de construção, podemos estar dentro desse tipo de construção, desse tipo de injunção, podemos nos encontrar numa situação semelhante. D'une obéissance où on s'en remet à l'autre. De uma forma de obedecer que a gente simplesmente segue o outro. Et d'un autre côté, une obéissance et à un moment donné de dire ah non, on est fait à ça. Ou então uma outra forma em que o sujeito diz não. Et de choisir ce à quoi on veut obéir. E que a pessoa pode escolher ao que ela vai obedecer. Ben, c'est un peu comme Antigone. Ils connaissent Antigone? É um pouco como no caso da Antígona. Eu falei para vocês do caso da Antígona? Acho que eu falei, né, gente? Alguém lembra? Non? Non falou. Non, parce que Antigone, je disais juste ça parce que dans la partie où Antigone, c'est un personnage, ben, j'explique vite fait. Oui. Antigone, c'est un personnage de l'Antiquité, de la tragédie grecque. De la tragédie grecque décrite par Sophocle. Antígona é uma personagem da tragédia grega, escrita por Sófocles. C'est la fille d'Oedipe. É a filha do Édipo. A história da Antígona faz parte da trilogia tebana, né, que é Édipo Rei, Édipo em Colonna e Antígona. São três livros. Et à un moment donné, son frère Polynice est mort. E num certo momento, Antígona, lá em Tebas, né, o rei de Tebas era Creonte, e o seu irmão
Polinices é assassinado. Et le roi E o rei Creonte a dit que les lois de la cité, disse que a lei da cidade, il ne fallait pas donner les honneurs. Não era, ele proibiu de porque ela fala, me dá vontade de traduzir literalmente, eu fico confusa. Foi proibido, o rei Creonte proibiu que quem tinha sido morto nessa guerra, que quem tinha abandonado a cidade, no caso Polinices tinha abandonado o próprio rei, a própria cidade, que ele recebesse as pompas fúnebres. Et que Antigone va dire, il y a des lois au-dessus de la cité. E Antígona, irmã de Polinices, quer dizer, ele não poderia ser enterrado, né, o Polinices. O Creonte proibiu o enterro do Polinices. E a Antígona diz que há leis que estão acima das leis da cidade. Et elle dit qu'elle obéira à ces lois, entre guillemets, des dieux, les lois qui font qu'on doit enterrer correctement les morts. E que ela não vai obedecer à lei da cidade, que ela vai obedecer a uma lei maior, que é a lei de Deus, ou você tem Dieu? A lei de Deus, ou uma lei maior, uma lei que estaria acima da lei da cidade, em que ela deveria sim enterrar o seu irmão. Donc on voit qu'elle choisit son obéissance. Então, ela não obedece ao rei Creonte, à lei da cidade, mas ela obedece a uma lei divina que ela considera superior. À partir de ce qui est juste pour elle. A partir daquilo que ela considera justo. Voilà. Après, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire de plus? Um petit mot de conclusion. Eh bien que cette expérience de Milgram, elle est quand même sacrément intéressante parce qu'elle a été reproduite pour des infirmières. E então, esse experimento, ele é muito importante, ele traz bastante reflexão, porque ele foi reproduzido por enfermeiras, pour plein de catégories professionnelles, et on s'aperçoit que cette question, elle est toujours vive, quoi. Elle est toujours e por outras cruciale. categorias profissionais, e que ela é uma questão ainda viva, uma questão crucial. Un premier mouvement qui serait d'accepter de s'en remettre à l'autorité de l'autre. Ela traz um primeiro movimento, ela mostra que todo ser humano pode ter esse primeiro movimento de estar remetido à lei do outro, de estar remetido à autoridade do outro. Et quels moyens on a et on se donne pour ce deuxième mouvement. E quais os meios que a gente possui ou que a gente se dá para pour décider ce à quoi il nous semble juste d'obéir. Que nos permite decidir aqui que a gente vai obedecer. Então, é isso, gente. Professora Sophie, te agradeço muito. Merci. E eu acho que a gente pode refletir um pouco aqui a esse propósito. Je dis à eux qu'il faut qu'on réfléchisse à ces respects. Porque, de alguma maneira, eu não sei o que vocês pensaram sobre isso, né? Vocês conseguiriam se colocar na posição do sujeito experimentado? Então, j'ai demandé à eux s'ils pourraient se mettre dans la position du sujet qui a subi cette expérience. Qu'est-ce qu'ils pensent à propos? Fala, Rodrigo. Boa tarde. É que eu penso que na posição do voluntário, né, que tem que dar o choque, para ele, quem leva o choque também é o voluntário, correto? Sim. Então, essa questão de ser voluntário nesse experimento não dá uma
levanta a questão de uma possível impunidade, sendo que está tudo num experimento aparentemente controlado, não levanta a questão de uma possível impunidade, mesmo que chegue a matar a pessoa? Sim, certamente. Il a demandé si, comme l'acteur était involontaire, supposément involontaire, il était dit à la personne qui a subi l'expérience qu'il était involontaire, si tout cet expériment-là ne fait penser à la question de l'impunité, parce qu'ils sont dans un cadre où il est quand même possible de tuer quelqu'un. Tout à fait intéressant. Ela disse que acha que isso é realmente interessante. E eu também acho, Rodrigo, porque, de fato, mas eu acho que ela já tocou, o experimento, a análise do experimento toca nesse ponto de alguma maneira. J'ai dit que je trouve aussi intéressant, mais que l'expériment touche à cette question d'une certaine manière. E ela mesma falou isso no início, né, que esse experimento foi questionado e criticado por diversos outros autores e pesquisadores a respeito das questões éticas que estão envolvidas. Mas, de fato, j'ai dit que tu as déjà prévenu qu'il y avait des questions éthiques, que c'était un expériment, une expérience vraiment critiquée au milieu universitaire, académique. Mais quand même, ce qu'il dit, ça suppose que parce que ça serait dans un dispositif où il serait autorisé, justement, ça pourrait même encore plus interroger, c'est-à-dire que l'interdit du meurtre est théoriquement suffisamment ancré pour que ça puisse faire tir pour chacun. Et on voit que não. Não. Então, de fato, Rodrigo, eu acho que é interessante isso que você falou, porque fez ela pensar no fato de que o interdito de matar, né, a proibição de assassinar alguém, deveria, de qualquer modo, já estar suficientemente internalizada para todos nós, independentemente do dispositivo. E o experimento, de fato, mostra que não, né? Eu ajudei ela a terminar ali, a concluir, né? Talvez eu tenha precipitado a conclusão dela, mas ela pode falar mais sobre isso. Mas a gente vê que não, que isso não está suficientemente internalizado nas pessoas, que as pessoas, elas obedecem mais a um dispositivo, elas obedecem mais a uma autoridade que é colocada como cientista, e a gente pode pensar, então, como cientista ou a universidade, que torna impune, de fato, aquele crime. Então, quando o experimentador, quando a pessoa fala, eu não vou continuar, e o experimentador insiste e fala, eu tenho a responsabilidade, é como se ele estivesse terceirizando essa impunidade. Você pode matar, que o responsável sou eu. Então, de certo modo, isso reproduz a questão do Eichmann. Porque quando o Eichmann é convocado como um funcionário da Gestapo a mandar as pessoas para o forno crematório ou para a câmara de gás, ele está terceirizando a responsabilidade. E quando ele diz, eu não fiz mais do que cumprir ordens, ele está terceirizando a responsabilidade dele. E aí ele está numa relação binária, né? Não tem terceiro. Aí eu falei terceirizando no sentido neoliberal do termo. Ele está terceirizando a responsabilidade dele porque ele sabe que ele vai ficar impune. Então, eu acho que você tocou num ponto muito importante. J'ai fait un parallèle avec le cas d'Eichmann parce que il obéit d'une certaine manière parce qu'il sait qu'il ne va pas être puni. Voilà. Parce qu'il est dans un cadre de la Gestapo où tuer, c'est normal. À part que... Ou s'il y a quelques responsables de cette tuerie-là, c'est pas lui. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y avait cette phrase de pas responsabilité. Mais ce qui est intéressant dans l'expérience de Milgram, c'est que malgré tout, les gens, ils sont dans un vrai conflit. C'est-à-dire, ils ont des gouttes de sueur, ils tremblent. O que é interessante na experiência de Milgram, ela está dizendo, é que muitas pessoas... elas entram no estado de conflito, visível, elas tremem, elas começam a suar.
Ils posent des questions, ils disent mais vous me comprenez, il faut qu'on arrête. Elas colocam questões, elas falam, mas você não está entendendo, eu preciso que eu pare. Então, muitas pessoas elas mostravam que estavam desconfortáveis naquela situação. E algumas não, a grande maioria, né, vai até o final. A grande maioria obedece. Agora eu vou fazer uma pergunta para ela, tá? Não tinha pessoa, est-ce qu'il y avait des personnes qui, depuis le début, se refusaient de faire l'expérience? Est-ce que tu as de nouvelles... D'entrée de jeu? En fait, non, parce que... Non, avant, depuis le début. Non, je ne vais pas donner des chocs à personne. Eh ben, je crois qu'il n'y a pas grand monde, parce qu'en fait... E eu perguntei para ela... Parce qu'en fait, c'est... Juste um segundo. Eu perguntei para ela se havia pessoas que, desde o início, diziam, não vou participar desse experimento, não vou ficar dando choque em ninguém. Parce qu'en fait, c'était un article de journal qui disait, nous recherchons des gens qu'on paye, il y avait un petit billet avec, pour une expérience sur l'effet de la sanction sur la mémoire. Nossa, que horror. E ela disse que ela não tem notícia de pessoas que não aceitavam desde o começo, porque, na verdade, esse experimento ele começa da seguinte maneira, com um anúncio no jornal, procurando pessoas que possam participar de um experimento sobre as sanções a respeito da memória ou da falta de memória. E que esse experimento ele era pago. Então, as pessoas eram pagas para participar do experimento. Então, là, j'ai expliqué ce que tu as dit, je vais ajouter des choses, après je te traduis. Então, o que fica claro para mim, com essa explicação dela, é que o experimento era só... Então, o que fica claro a partir desse experimento é que existe uma coisa bem perversa nesse experimento, né, gente? Que você paga a pessoa, e essa pessoa, porventura, pode precisar daquela grana. Então, tem um elemento a mais aí, né? Que é o conflito da pessoa de eu preciso ir até o fim para poder ganhar o dinheiro, né? Seja porque ela precisasse, seja porque ela quisesse. Então, mais uma vez, eu evoco com vocês o aspecto comportamental aí, né? A montagem de um experimento nos moldes da psicologia comportamental, porque a pessoa que estava passando pelo experimento, ela tinha um reforço positivo, ela estava ganhando uma grana. Então, a grana que ela ganhava aumenta a possibilidade, aquele padrão de resposta, né? Aumenta aquele operante, apertar o botão e fazer o que o cara está mandando para poder ganhar o dinheiro. Eu vou explicar isso que eu falei para ela agora. Como je présentais à eux le behaviorisme, le comportementalisme, où il y a des renforcements positifs, renforcements négatifs, même punition par choc avec les animaux, j'ai dit que là, quand tu réponds ça, c'est le début de l'expérience, à partir d'un article dans le journal, d'un recrutement, et qu'il était payé. Là, il y a encore une autre question éthique, mais plutôt, il y a aussi ce que j'avais dit avant, que c'est une inspiration dans les expériments comportementalistes, parce que la personne qui subit l'expérience, elle reçoit un renforcement positif, et ce renforcement positif, l'argent de tout ce qu'on a déjà étudié, il fait augmenter le niveau de la réponse. Alors, on a vu ça fait un opérant. Oui, à part qu'on a vu, par exemple, qu'en 2009, en France, quand c'était les caméras, c'était encore plus. C'est-à-dire, ça marche encore plus que l'argent. Le fait que ce soit sous des caméras sur la télé faisait 85%. E ela disse que no experimento feito em 2009 na França, il faut que tu m'expliques mieux, qu'est-ce que fait la caméra? Ils sont en train de filmer... En disant que ça va passer à la télé. Na França, em 2009, eles fizeram um experimento
e dizendo que isso passaria na televisão, que o experimento seria televisionado. E c'est passé à la télévision. E passou mesmo? Oui, c'est passé, ça fait scandale en 2009. E de fato o experimento foi televisionado e foi um escândalo na França. E o fato de ser televisionado, quando se dizia para a pessoa que seria televisionado o experimento, isso fazia aumentar ainda mais o padrão de resposta. Ou seja, olha que coisa sinistra, gente. O fato de saber que você está sendo visto por um outro faz com que a pessoa que está sendo experimentada responda ainda mais àquele dispositivo, que aquele operante aumente ainda mais. Então, é reforçador da obediência o fato que está sendo televisionado. Sinistro, mas aí, eu não sei quem foi que fez a pergunta aqui, mas isso ainda acontece? Est-ce que ça se passe encore? Ou c'est déjà interdit, cette expérience-là? Je ne sais pas si elle est interdite. Elle a été faite, y compris, par exemple, je crois que c'est en Iran ou en Irak. Ela não sabe dizer se foi proibido esse experimento. Eu tenho a impressão que foi proibido esse experimento. Se não foi, deveria ter sido, né? Deveria ter sido, porque induz as pessoas à crueldade. Pour se demander s'il y avait une dimension culturelle, et en fait, c'était le même résultat. E esse experimento, ela está dizendo que esse experimento foi reproduzido no Irã ou no Iraque, ela não tem certeza, mas em países orientais, em um país oriental, para ver se isso tinha a ver com alguma questão cultural, se esse nível tão alto de resposta, e não, eram mesmo, os níveis eram igualmente altos de resposta, de assassinato, né, gente? De obedecer a ordem de assassinar um outro, porque o outro está errando num simples teste de memória. Não é sinistro demais, gente? Por isso que eu gosto da psicanálise, porque a psicanálise não é ingênua em relação ao humano. Né? As teorias psicanalíticas, elas não permitem a gente pensar que o ser humano é bom, que ele tem um potencial de se autorrealizar e que isso é apenas uma criatividade. Né? A teoria psicanalítica, ela vai colocar sempre em questão, vai colocar sempre à luz do dia esse aspecto sinistro do humano. Né? O fato de que nós portamos em nós mesmos uma crueldade que pode ser despertada, né? E olha que coisa mais triste, né? Que ela pode ser despertada por um outro e, sobretudo, por um outro que representa uma figura de autoridade. Então, vamos supor que fosse numa brincadeira de criança ou que fosse entre dois adolescentes e que o adolescente dissesse para o outro: vai lá, dá um choque no amiguinho. Aí ele fala: não vou. Alguém que estivesse no mesmo nível dele, ou alguém que estivesse mal vestido, ou alguém que não representasse uma autoridade. Aí vocês podem perceber o potencial, a potência de um professor, as coisas que ele diz, o efeito que podem ter, né? Porque, e aí a gente pode pensar também na autoridade eclesiástica, na autoridade de um padre ou de um pastor, que pode sugerir determinadas coisas e que as pessoas vão seguir como ovelhas, vão seguir cegamente. A autoridade de um chefe do exército, que pode sugerir determinadas ações que podem ser bastante severas, cruéis, mesmo assassinas, e que os soldados vão obedecer, simplesmente porque é uma figura de autoridade. Então, para além dessas figuras que são autoridades fardadas ou vestidas na toga ou mesmo numa, como é que chama esse negócio de padre? Na batina, um simples professor pode ter também esse potencial nefasto sobre a vida de alguém. E, por outro lado, é importante a gente poder pensar o quanto que nós estamos submetidos ao outro, em diversos níveis, né? O quanto que a gente consegue agir sobre nós mesmos. Ontem, après je vais t'expliquer tout cela, d'accord? C'est que j'avais dit. Ontem, eu e a
Sophie, conversamos longamente sobre isso, sobre a educação de adolescentes. Je parle un peu de notre conversation hier, sans dire de nom, à propos de comment élever un adolescent, comment éduquer un adolescent, entre pais e filhos, né? Como é que se dá essa educação, né? E como é difícil fazer emergir o sujeito, né? Às vezes um pai ou uma mãe que tentam dizer para o filho não fazer isso ou não fazer aquilo, né? E que o tanto que às vezes o jovem ele está correspondendo a uma demanda do grupo, né? De uma determinada tribo. Quem for falar sobre adolescência pode retomar isso, né? Então os amigos estão fazendo, ele faz igual. Ou, por exemplo, vai às festas todos os dias, aí os pais dizem, mas escuta, você vai fazer o que da sua vida? Você vai ficar indo em festa pro resto da sua vida? Você vai ficar indo em rave, tomando ácido e êxtase a vida inteira? É isso que você vai fazer? Né? E até que ponto que essa pessoa, esse jovem, esse adolescente, pode dar um passo atrás e pensar por ele mesmo e não seguir o grupo. Né? Então, do mesmo jeito que a obediência se dá em relação a uma figura de autoridade, ela também pode ser pensada nessa especularidade de um grupo, de uma seita, de uma horda. E aí, mais uma vez, eu volto àquele exemplo que eu dei para vocês. Eu acabei passando no meu Instagram, mas eu já tinha deletado do meu Instagram, quando alguns entraram, porque eu achei tão horrível que eu não queria ficar reproduzindo aquilo, que é aquele grupo de tias, senhoras, adultos, pessoas de classe média, com roupas verde e amarelas, identificados com a ideia de nação brasileira, certamente grupos bolsonaristas, que passaram vendo duas meninas fazendo um esporte, né, que é aquela dança, acrobacias na fita, e ficaram chamando elas, ficaram gritando, vagabundas, vagabundas, vocês querem um peru? Justamente porque todos ali estavam gritando. Certamente uma pessoa um bolsonarista sozinho não faria isso, ele só faz isso dentro do grupo. Né? Então, dentro do grupo, a gente qualquer ser humano se sente autorizado a ser cruel se o grupo adota uma postura cruel. Fala, Eliane. Antes de você falar, Eliane, eu vou explicar rapidamente para ela o que eu falei. Je parlais d'une situation où un groupe de bolsonaristes a passé dans la rue avec les blouses jaunes et verts, et il y avait des filles en train de faire des sports avec des jupes de jeans, et elles faisaient des acrobaties, donc ces groupes-là, il y a 20 jours, ça, ils ont passé et ils ont commencé à crier « Des putes, vous êtes des putes, vous voulez une bite, pute, pute, pute ». J'ai dit que s'ils sortent toutes seules, s'il y a un seul bolsonariste, une seule personne qui passe, même avec les mêmes vidéos, elle jamais ferait ça. Donc le groupe, même si le prêtre... une autorité de l'armée ou même un professeur scientiste, expérimentateur peuvent avoir ces rôles de domination, les groupes par soi-même, il aussi peut autoriser a ces genres de cruauté. Eu estava só traduzindo para ela, Eliane. Por favor, pode dizer. Você falou dessas figuras de autoridades que levam as pessoas a agirem de alguma forma, ou conduzem de alguma forma, né? Como padres, políticos, que conduzem, né? Conduzem, persuadem. Eu pensei, lembrei dessa figura, né, online que seduz esses adolescentes a fazerem aquelas... esqueci a palavra agora, os desafios. Automutilação e até mesmo suicídio. São vários, né? Volta e meia. Acho que isso deu uma pausa agora, mas teve um período que entrava um, saía outro, né? Saía um, entrava outro, uma coisa diferente. Quer dizer, como é nesse caminho, né? Essa figura
que o que me impressiona assim, é como uma figura que a pessoa nem vê, né? Você não tem uma forma de te coagir, vamos dizer assim, né? Você estando na frente de um professor, uma pessoa que está lidando com você, eu imagino essa questão da postura, da figura, como você colocou até a forma de vestir, né? Um jaleco, uma coisa assim que aparenta uma autoridade em todos os sentidos, na postura, na forma de vestir, que seja. Mas como que uma pessoa que nem é vista consegue alcançar esse tipo de domínio, sabe, sobre os outros, a ponto de levar a fazer coisas que, né, a automutilação, né, essa é uma coisa muito séria. Então, como que isso funciona e como que consegue, né? O poder é muito atribuído a ele, ou às pessoas que estão muito sensíveis e se deixam, né, levar, ou é um conjunto dessas duas coisas, né? Como ele consegue atingir esse público? Quem é esse público-alvo para que essa pessoa consiga atingir? Sem ninguém ter um contato, entendeu? Entendi. Agora só um pouquinho, senão eu não consigo traduzir. Eu pensei também na mesma coisa, quando ela estava explicando, eu também pensei na mesma coisa que você, Eliane. Estamos sintonizadas. Eliane, elle a demandé, elle s'est questionnée à propos de ce genre d'expériment. C'est pas un expériment, c'est un genre d'injonction qui se passe sur l'Internet. Par exemple, baleine azul, baleine bleue, tu connais? Se chama Baleia Azul. Um desses experimentos, Eliane, é o Baleia Azul. Ce genre d'expériment où c'est pas d'injonction par l'Internet. Ça se passait beaucoup il y a quelques ans. Il y a quand même une figure, une brésilienne psychanalyste qui habite en France, qui a écrit un livre à propos de cette injonction baleine azul. Elle s'appelle Marlène Yukush. Je travaillais avec elle en France. Qui sont de gens dans l'Internet, sont des sites qui conduisent, persuadent les adolescents à se couper ou même à se suicider. Avec le plastique, oui, d'accord, je vois. Et donc, Eliane elle nous demande comment ça se passe pour qu'une personne obéisse, même à quelque chose, à quelque personne qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne voit pas. Donc, comment est-ce qu'elle répond à cette injonction par Internet au point de se suicider, de s'automutiler? Muito boa pergunta, Eliane. Vamos ver como é que ela se vira, porque eu vou tentar me virar do meu lado, mas vamos ver o que a professora Sophie Darn diz primeiro. Je l'ai dit, c'est une excellente demande. On va voir comment est-ce que tu vas te débrouiller et après moi. Eh ben, moi déjà, je pourrais penser que, bon, alors déjà, c'est vrai qu'à l'adolescence, il y a beaucoup la recherche de une bande, un univers qui permette de se dissocier de la famille d'origine. Então, em primeiro lugar, ela pode dizer que na adolescência, o próprio adolescente busca qualquer coisa que o ajude a se desligar da sua família de origem. Quer dizer, eu acrescentaria que essa é uma busca essencial da adolescência, né? Se tornar adulto, se desligar dos pais. Je dis que cela, c'est vraiment une quête essentielle de l'adolescence, se séparer de ses parents. C'est ça, c'est-à-dire, faut quitter le nid, l'enclos maternel pour aller de par le monde. Então, ela entende que para o adolescente é preciso sair do ninho, é preciso sair desse fechamento, dessa clausura, para poder se dirigir ao mundo. Et que je pourrais penser que Internet a aussi une fonction qui pourrait être un peu comme les places de village d'avant. E ela pensa que a internet hoje em dia tem uma função que substitui, de certo modo, esse lugar na cidade.
Juste une pause. Muito interessante isso que ela está falando, né, gente? Principalmente no contexto de confinamento, em que a gente está na clausura e que a nossa única abertura, olha as misturas que eu estou falando de palavra, que a nossa única, que eu fiz ouverture com abertura, a nossa única abertura para o mundo é a rede, é a internet. E antes da pandemia, em muitos casos, numa cidade violenta, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Paris, nas cidades grandes, hoje em dia, os adolescentes vivem de uma forma muito diferente do que era há 20, 30 anos. Eu, por exemplo, quando era criança, eu ia para a rua, ficava na rua, eu ia no supermercado sozinha, eu ia no banco para minha mãe. Quando eu tinha 10, 11, 12 anos, 8 anos, 9 anos, eu ia no banco para minha mãe, em São Paulo. Qual é a família de classe média que deixa uma criança de 8, 9, 10 anos, uma criança, nem vamos falar criança, vamos falar adolescente, de 12, 13, 14 anos, fazer tudo sozinho na rua? Quase nenhuma. As crianças e os adolescentes hoje em dia estão muito confinados dentro de casa, do apartamento, se não do condomínio. Os adolescentes de hoje em dia, eles são muito mais controlados porque a cidade é muito mais violenta. E agora ainda se soma a questão do confinamento da pandemia. Ora, não é à toa que o número de suicídio está aumentando, né? J'ai rajouté à ce que tu as dit que nous vivons dans un moment où les adolescents sont beaucoup enfermés dans l'appartement, dans le bâtiment, dans les condominiums, parce que toutes les villes sont dangereuses. Donc, c'est différent pour toi, pour moi. Je ne sais pas pour toi, mais quand j'étais adolescente, je sortais partout. J'avais l'espace de la ville toute seule. Même quand j'avais 12 ans, je prenais les bus toute seule. Aujourd'hui, le parent ne laisse pas ses filles sortir toute seule à 10, 12 ans. Peut-être à Paris, mais à Rio, non. Ouais. Mais là, en plus, moi, ce que je pense, c'est que, en effet, ça accentue ce truc-là. C'est pour ça. Parce que je pense aussi que Internet, malgré tout, c'est très différent d'aller de par le monde, d'aller sur la place du village pour s'éprouver les uns aux autres et de le faire uniquement imaginairement par Internet. Et que déjà l'adolescence est aux prises de l'image. Mais vas-y, dis. Oui, c'est déjà trop importante e trop complexo. Então, ela disse que tem mais uma coisa. Ela concordou com o que eu expliquei para ela, ela concordou com o que eu falei, e disse o seguinte, que na internet tem um elemento ainda maior, que essa situação é diferente de um adolescente que vai fazer suas experimentações na cidade, que de alguma maneira se coloca em risco quando ele vai encontrar as pessoas na rua e mesmo, vamos dizer, experimentar drogas e tal, porque na internet a dimensão imaginária é muito maior. Quando o adolescente vai para a rua, ele experimenta na realidade o risco. Na internet é puramente imaginário, ou predominantemente imaginário. E aí, só um segundo, eu não sei se vocês lembram de quando eu falei que Lacan, por exemplo, pensa no psiquismo, pensa na realidade a partir da injunção entre real, simbólico e imaginário. Lembram ou não lembram? Eu falei lá da banda de Mébius, do dentro-fora, de como é que são os enlaces, né, entre esses aspectos psíquicos, né, que se dão na relação entre o eu e o outro, né, simbólico, imaginário e real. Et que dans l'imaginaire, ça, tous les adolescents sont confrontés à l'imaginaire. L'imaginaire fait aussi que la mort n'est pas nécessairement irréversible. L'imaginaire peut aussi aller avec la toute-puissance. Pour le coup, tu parlais de Lacan. Lacan, il disait, les adolescents... Attends. Vas-y. E ela disse que esse lado imaginário, ele é muito intenso nos adolescentes, né? E que faz com que a maioria, ou muitos adolescentes, possam ter
ter ou sentir esse aspecto onipotente em relação à própria vida e à morte, né? Por exemplo, considerando que a vida e a morte são reversíveis, né? Que a morte ela é reversível. Je vais faire une parenthèse pour expliquer, avant que tu parles de Lacan, pour donner um exemplo. Para as crianças, por exemplo, o desenho animado, isso é, nas crianças o imaginário ele é imperativo. Vamos pensar nos desenhos animados de Tom e Jerry. Ele morre e vive, né? Ele é amassado por um caminhão, mas depois o Jerry sopra pelo rabo e ele sobrevive de novo, né? Et parce qu'en plus, j'ai donné l'exemple de dessins animés pour les enfants où l'imaginaire est absolu. Donc, c'est tout réversible. Et qu'en plus, imaginairement, alors ils sont pris par l'imaginaire, et en plus, ils sont en train de mourir à quelque chose. Et l'imaginaire, il peut aussi mélanger les niveaux, c'est-à-dire résoudre les conflits. Résoudre le conflit, mais c'est-à-dire ils sont en train de mourir à quelque chose, et ils pourraient penser que c'est pareil de mourir à l'enfance que de mourir tout court. Então, esse imaginário, ele tende, eu falei, a resolver qualquer coisa, né? Mas ela disse assim, não, eles tendem a, na adolescência, tendem a essa necessidade de morrer em algum sentido, né? De morrer para a infância, de nascer de novo, né? E que isso pode ser experimentado de uma maneira extrema. Donc, ils peuvent expérimenter ça d'une manière extrême. Ils ne vont pas mourir dans quelque part, mais ils vont mourir entièrement. C'est-à-dire que ça mobilise la pulsion de mort, ça mobilise... et là, quand tu sais, ils faisaient le jeu de mots entre se jeter par la fenêtre et se faire naître. Então, ela usou o jogo de palavras do Jacques Lacan, que dizia se jouer par la fenêtre, se jogar pela janela, janela é fenêtre, e se jouer par, ou se jogar por faire naître, fenêtre, por fazer nascer, para nascer de novo. Então, esse aspecto adolescente, que tem uma relação simbólica, que precisa de uma relação simbólica, de morrer para a infância, ele acaba sendo vivido na internet, Eliane, de uma maneira na internet ou em determinadas circunstâncias e contextos de vida, e na internet isso vai ser potencializado, de uma maneira absolutamente imaginária, que mobiliza a pulsão de morte. A gente falou um pouco de pulsão de morte, né? Ai, gente, eu fico achando que eu expliquei, e depois eu vejo que eu não expliquei, eu fico desesperada. Et je pense que quand même l'Internet, ça favorise ça, parce que comme ça les enferme dans l'imaginaire et que ça les évite de se confronter, ils peuvent vraiment penser, coller la métaphore et la réalité. Se faire mourir pour être très fort, et puis se faire mourir vraiment, quoi. Então, ela falou que eu tinha juntado uma coisa e ela falou agora que ela acha que na internet isso fica, de fato, mais intensificado, porque por conta desse aspecto imaginário, uma vez que o adolescente ele não está confrontado ao real do corpo, mas a uma ideia, né, que se impõe e que permite com que ele morra, mas que ele para poder nascer, mas que na verdade ele vai acabar morrendo, ele pode chegar às vias de fato e acabar morrendo mesmo. E aí eu posso, je vais ajouter mon avis à propos. Oui, vas-y. Alors. Então, ele pode, por exemplo, se jouer par la fenêtre, ele peut, par exemple, se jouer par la fenêtre, ele pode se jogar pela janela, com a esperança de que, no momento em que ele morre, mas isso eu acho que é uma problemática do adolescente, ponto, né? A internet facilita isso, mas isso é uma questão da adolescência, e que, nesse momento, ele vai ser alguém,
No momento em que ele morre, ele vai passar a ser alguém, porque só ali é que ele poderia, por exemplo, vir a ser percebido pelos seus pais, né? Então, aqui eu confesso para vocês que eu lembro um pouco da minha adolescência, dos meus conflitos, né? Então, às vezes passava pela minha cabeça, será que se eu morrer, minha mãe vai sentir? Será que se eu morrer, minha mãe vai poder perceber a dor que eu estou sentindo? Será que ela vai dar valor para mim? Quer dizer, é claro que isso aí é absolutamente imaginário, né? Eu chegava a imaginar como é que seria o meu enterro, esse tipo de coisa, mas na verdade não era que eu quisesse morrer, é que eu queria nascer como adulta nos olhos da minha mãe. Então eu acho que isso de alguma maneira pode passar na cabeça das pessoas, na cabeça dos adolescentes, sobretudo aqueles que vivem uma relação mais conflituosa com suas famílias, né? E eu peço aqui perdão pela minha confissão, tá? Qualquer coisa a gente corta depois essa parte. Ai, que vergonha. Eu pensei Eu vou só explicar para ela o que eu falei, rapidamente, para ela não ficar boiando. E eu tenho ainda uma outra coisa para acrescentar em relação à sua pergunta, Eliane. Eu achei que ela fosse falar, mas eu vou acrescentar, acho que ela vai concordar. J'ai dit que quand on adolescent, que la problématique de mourir, c'est de l'adolescent tout court, c'est une problématique pour tous les adolescents, de se faire naître de nouveau, c'est jouer par la fenêtre, c'est se faire naître, donc c'est se faire naître parfois dans les yeux de parents. Et je me suis rappelé quand j'étais adolescent, que je pensais, si je mourais, ma mère peut-être pouvait sentir la douleur que je sentais à ces moments-là. Et donc, je faisais quand même des images d'enterrement. Et là, c'était pas du tout que je voudrais mourir. C'est juste que je voudrais punir ma mère. Eu disse, eu queria punir minha mãe. Je voudrais punir ma mère, mais je voudrais exister aux yeux de ma mère. Donc, à ces moments-là, quand je pensais ça, quand j'avais 14 ans, dans un moment de conflit, c'était quand même, je deviendrais important en mourant. Eu acrescentei para ela que naquele momento, quando passavam essas imagens, né, eu imaginava o enterro, o meu enterro, né, e pensando assim, que naquele momento eu seria importante, não só aos olhos da minha mãe, mas aos olhos do mundo. Mas que no fundo, não queria morrer de jeito nenhum. Finalmente, estou aqui vivinha da Silva, né? Mais c'est marrant parce que ce que tu dis, parce que ça me fait penser quand même aux scarifications, ou les scarifications ou les brûlures des gamins qui sont en prison, qui sont une façon de se sentir exister. E isso fez ela pensar nas automutilações, nas escarificações dos adolescentes, ou quando eles se queimam, que isso, de alguma maneira, é uma forma que eles têm de se sentirem vivos. E eu estou totalmente de acordo com ela, et je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ajouterais deux choses. C'est une façon, la scarification, surtout l'automutilation de la coupure, quand l'adolescent se coupe, c'est un essai de couper cette relation de ravage entre lui et sa famille, entre lui et le monde. Donc la coupure, c'est une coupure dans le réel, parce qu'il n'est pas capable de faire cette coupure symbolique. Então eu disse para ela que eu acho também que essas automutilações, esses cortes que o adolescente faz em si, eles não só têm a ver com o que ela disse, de se sentir vivo, que eu concordo, mas também é uma forma de tentar cortar no imaginário e no real do corpo essa relação que pode ser uma relação de devastação que ele tem entre ele e a família, entre ele e o mundo. Então, é uma tentativa imaginária, uma tentativa real de fazer esse corte simbólico que ele não está sendo capaz de fazer. Então, o corte simbólico é amadurecer, começar a levantar, começar a fazer seus deveres por si mesmo, começar a trabalhar, pensar no futuro, se inserir na cidade, se inserir na vida adulta, né? O que poderia ser muito mais simples se os pais tivessem condições de dar espaço para esse sujeito, ao invés de ficar dando ordem, mandando e
importunando de uma forma intrusiva e excessiva os seus filhos ou os seus estudantes. J'ai ajouté que ça serait beaucoup plus facile pour faire ce passage symbolique si les parents donnent de l'espace aux enfants, aux adolescents, pour qu'ils puissent faire ce passage de devenir adultes, au lieu d'être là en essayant de donner des ordres d'une façon intrusive, excessive, ravageante. E aí o que eu acrescentaria ainda sobre esse tema, sobre a sua pergunta, Eliane, é que, embora não haja uma pessoa, embora não haja uma imagem propriamente nesses dispositivos de captura dos adolescentes pela internet, é que existe, eu vou recorrer ao Lacan também, existe um grande outro aí que está figurando o experimentador, o professor, o padre, o chefe do exército, essa figura de autoridade. Quem é esse grande outro? É o grande outro imaginário, né? Então, a figura do grande outro para Lacan pode ser o grande outro simbólico, mas também o grande outro, ele pode ter esse outro também pode ser o outro primordial, o outro imaginário. Então, seria a projeção inconsciente, fantasmática de um outro, mas um outro binário ao qual ele está colado. Então, no lugar desse grande outro simbólico, seria um outro primordial, um outro imaginário que estaria, vamos dizer assim, mesmo que não fosse em pessoa, mas em palavras ou em imagens, provocando essa atitude, essa passagem ao ato do adolescente. Acho que a gente conseguiu te responder um pouco, né, Eliane? Mas essa questão não se esgota aí. Eu ia até te perguntar isso, se era possível fazer essa associação, né, com a punção de morte, se teria essa relação, você já respondeu, né? Que tem. Elle irait demander si tout cela a une relation à la pulsion de morte, et tu as déjà répondu. Sim. Então, eu acho que entendo dessa forma, né, esses adolescentes, porque a gente vai lidar com isso na escola, né? Já tenho amigas que dão aula e que lidam e percebem isso de bracinhos cortados, crianças de 12 anos, de 13 anos, né? Muito triste. Eu entendo, acho que entendo dessa forma. Então, há uma substituição daquilo que seria o natural, né, do caminhar para a vida, do amadurecimento, de se colocar nos riscos que são naturais, que a gente vai soltando os filhos aos poucos e preparando para esses riscos naturais da vida, como deixar sair sozinho, tudo. Quando isso não acontece, há uma substituição por esse comportamento que seria mais, né, me corrija se é patológico, né? Não é o natural, passa a ser algo patológico, mas uma substituição do natural, do normal que ele deveria estar vivendo por essa fantasia patológica para passar por aqueles momentos que ele não está passando. E aí ele se coloca em risco, né? Porque se no caminho dele aparecem situações interessantes, que na internet tem grupos também interessantes que exploram viagens, que exploram, né, coisas boas. Se no caminho dele aparece esse tipo de grupo ou de pessoa que leva para esse risco extremo e ele não tem esse controle, né, esse terceiro interno, né, ele está vulnerável a passar por essa situação e se entregar a isso, podendo chegar ao que você colocou, até do suicídio, né? Elle a dit que elle connaît des professeurs, des éducateurs, des instituteurs surtout, qui passent par ça, qui voient les enfants qui arrivent à l'école avec le coupure, avec le cicatrice, et j'ai dit c'est très triste. Et donc, Eliane a ajouté que, en effet, elle a compris qu'il y a une différence entre ces passages naturels, quand les parents sortent petit à petit l'enfant
pour la ville, et l'adolescent qui rentre à l'Internet, qu'il peut trouver toutes sortes de groupes, même des bons groupes qui parlent des voyages, qui proposent d'autres choses, mais qui peuvent tomber sur un groupe néfaste, comme celui-là qu'on a parlé, comme baleine bleue, la baleine azul. Mais que donc, c'est un côté pathologique. Et moi, je vais dire à elle maintenant que cette culture que nous vivons maintenant, c'est une culture narcissique, une culture de consommation, une culture de spectacle. Ce sont plusieurs théoriciens qui parlent de ça. Et donc, c'est une culture, finalement, qui, en soi-même, avec l'Internet comme une chose... Tu parles français, là. Je parle pour toi. D'accord. Comme une chose que ne peut pas être une culture qui stimule ces rapports imaginaires. C'est une culture déjà hyper inflationnée dans l'imaginaire. Je vais traduire à elle. Et après, je dis, c'est que... Pour les scarifications plus précisément, je dirais par rapport à l'école, un truc par rapport, si tu veux. D'accord. Então, o que acontece, Eliana, é que a cultura da internet nada mais é que a cultura que a gente vive. E a gente acaba vivendo muito mais, principalmente em pandemia, mas não só, numa cultura que estimula o imaginário. E é uma cultura narcísica, uma cultura de consumo, uma cultura de espetáculo, em que as relações binárias, elas são muito mais estimuladas, as relações especulares. Não é à toa que esse experimento de Milgram, feito em 2000, esse experimento reproduzido em 2009 na França, ele acrescentou o aspecto de estar sendo televisionado, e isso aumentou o padrão de resposta de crueldade. Então, eu acho que aí isso também nos traz esse importante aspecto que seria de prendre l'écart, de tomar uma distância, de fazer diferente em relação a tudo que a cultura nos coloca. Então, hoje em dia, a gente vê um monte de gente em depressão, um monte de adolescentes suicidando, porque, de fato, a vida se passa numa tela, a vida se passa em 2D, né? Em 2 dimensões, que é esse aspecto imaginário que a tela, de toda a exposição, de todo exibicionismo estimulado na internet. E agora a Sophie quer te contar mais uma coisa a respeito da escarificação. Ela vai te dar um exemplo de escarificação em relação a isso que eu disse, porque isso que eu te falei agora eu já expliquei para ela, já trouxe para ela, né? E ela vai falar sobre uma situação na escola. Oui, ce que je voulais juste dire, c'est par rapport au fait qu'elle dit la pulsion de mort, mais qu'en fait la pulsion de mort, elle est vitale, elle est importante, et que le problème aussi, c'est que ces enfants-là, quand moi ce soit pas entendu, ce soit pas pris comme un événement de quelque chose qui est en train de se dire, et qu'on voit comment les instituts se scandalisent, et ça c'est très intéressant que les instituts se scandalisent, c'est-à-dire de créer un événement que de cette difficulté pour que l'enfant puisse la traverser. Par exemple, j'ai une mère, elle commençait à prendre... Mais attends, sinon je peux pas tout traduire, je vais oublier. D'accord. Então ela está falando, je déjà oublié en fait. La pulsion de mort, elle est reliée à la pulsion de vie. Ela falou que a questão da pulsão de morte é importante que a gente saiba, que ela precisa ser reconhecida, porque a pulsão de morte, ela deve estar sempre ligada à pulsão de vida. A pulsão de morte, ela também tem um papel nessa diferenciação, nesse dizer não. Né? Mas que ela precisa estar ligada à vida, ela precisa ser reconhecida pelos educadores, e que tem educadores que nesse tipo de evento... Et qu'on puisse en parler, par exemple. E que é preciso poder falar disso. Qu'on peut tous avoir envie de mourir à certains moments. Que todo mundo tem vontade de morrer em algum momento, como eu, por exemplo, confessei para vocês agora do que passou na minha cabeça com 14 anos. Mas que é uma coisa que normalmente as pessoas não falam, porque todo mundo tem vergonha, porque é interdito. Et une fois, j'avais une patiente comme interdito de falar.
j'avais une patiente comme ça qui se scarifiait, donc la mère me Então l'a ela tem amenée. uma paciente que fazia cicatriz no seu corpo e Não. que a mãe Elle est venue me voir et après, je l'ai vue beaucoup toute seule, je l'ai vue avec sa Então maman, que avec sa a papa. mãe foi vê-la, depois ela viu a menina sozinha, depois voltou a mãe, Et elle s'arrêtait de faire des scarifications, elle se sentait reconnue. e que ela parou de se cortar, de se escarificar, porque ela se sentiu reconhecida. Et là, la mère, elle a dit, je vais payer un chirurgien pour effacer les traces. E aí a mãe falou que ia pagar um cirurgião plástico para apagar essas cicatrizes. Et là, elle a recommencé à faire des scarifications. E aí, nesse momento, a menina voltou a se cortar, voltou a escarificar. Quer dizer, aquilo o movimento que o jovem faz precisa ser reconhecido, mesmo que ele seja um movimento trágico, que a mãe possa falar disso, que o educador possa falar disso, e ao mesmo tempo sem invalidar esse movimento, que mesmo sendo, sem invalidar, sem desconhecer, sem desqualificar esse movimento, que mesmo sendo um movimento violento, de uma pulsão de morte desfundida, foi um movimento do sujeito. Foi um movimento, foi o único movimento que ele conseguiu fazer no sentido de se afastar. Então, se isso não for reconhecido, as coisas se tornam mais difíceis de mudar de figura. Já compreendeu um pouco esse vídeo? Oui, quand on y ela está começando a entender já o português. Meus queridos, tem mais alguma questão? Se tiver, Obrigada, Maria. agradeço ela por mim. Como? Obrigada, agradeça ela por mim, por favor. A Eliana te agradeceu. Ela, pardon. Ela t'a remercié. Obrigada. Ô, gente, não sei se tem mais alguma questão, se a gente pode encerrar por aqui. Fala, Vinícius. Eu só ia pedir, se fosse possível, para você disponibilizar essas 2 gravações para a gente, botar no Classroom e tudo mais. Vou disponibilizar, sim. Eu queria ver se eu queria tentar jogar no meu YouTube. Eu vou pedir para o meu orientando de iniciação científica fazer isso, aí eu já disponibilizo o link, tá bom, Vinícius? Tá ótimo, perfeito. Então tá joia. Et si ça les intéresse par rapport à l'expérience de 1000 grammes, à ceux qui ont écouté, c'est expérimenter un film en 2015 sur l'expérience de 1000 grammes, et c'est assez intéressant. C'est un film. Tá. Ela tá indicando agora, para terminar, que tem um filme que saiu em 2015, que inspirado nessa experiência, que se chama Expérimenter. Eu não sei se esse filme está traduzido, se tem legenda em português, mas é de 2015. C'est qui le directeur? Alors, je crois que c'est même qui réalise un film sur le sujet. Eu vou colocar aqui no chat para vocês o nome do filme. Se alguém conseguir o link. Eu acabei de achar já. Tem como, mas você tem como botar no mural, Rodrigo, em vez de botar aqui no chat, porque o chat a gente perde, o mural a gente guarda, né? Então é a tradução é experimentos mesmo, literal. 2015. A tradução é experimentos. Tem no Amazon Prime e no Globoplay que está dizendo. Perfeito. O diretor, 2015. Se você puder copiar e colar isso que eu coloquei no chat, Rodrigo, e colocar junto no mural, e o diretor é quem? Michael Almeida. Voilà. Então, gente, é isso. Eu preciso fechar com vocês agora, porque tem a outra turma. E espero que tenha podido contribuir aí para a formação de vocês. Para o meu pensamento, o trabalho da professora Sofia está contribuindo bastante. Tá bom? Beijos para vocês, bom descanso, até segunda-feira que vem. Tchau. Tchau. Vinícius agradeceu, Ana Paula agradeceu. Tchau, obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Attends.
Non, d'abord, il faut finir la gravation. Voilà.